trata da reencarnação, que a gente vai estudar um pouquinho hoje. E o capítulo é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu vou ler o item 4. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Essa explicação de Kardec, deixa bem clara a diferença entre ressurreição e reencarnação. Nos povos antigos existia muitos erros em torno do que era realmente reencarnação, como se reencarnava, e a gente vai estudar hoje a religião dos hindus, e a gente vai ver alguns pontos aí que a doutrina espírita não confirma. Então vamos fazer nossa prece para iniciar nosso estudo dessa tarde e noite. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, dizendo assim: Deus, nosso Pai de infinita bondade, nos dirigimos a Ti nesse momento, rogando a Tua paz, o Teu amor sobre todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que possamos ter o início de noite com um estudo agradável, facilitando o entendimento com a presença dos nossos amigos espirituais e que ao final dela possamos trazer para as nossas vidas, no nosso dia a dia, a utilidade desse conhecimento, fazendo assim a gente avançar um pouco mais nesse caminho que estamos trilhando em direção a Ti, em direção à perfeição. Que seja em Teu nome, Pai amado, em nome dos espíritos amigos que conduzem esses estudos, que possamos iniciar mais um estudo em torno da Revista Espírita de 1859. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Hoje o texto é bem curtinho, tá? É lá na revista 1859, de dezembro. O título é Doutrina da Reencarnação entre os Hindus. Para quem não sabe, a gente dá uma pincelada aqui, o que é o hinduísmo, O hinduísmo é uma dita, entre aspas, uma das religiões mais antigas, que a gente tem conhecimento. Em torno aí de 1500 antes de Cristo,
e ela tem o seu nascimento, ela provém dos Vedas, né? E é tido aí na história, né, pelos estudiosos, como sendo a primeira doutrina que fala da reencarnação, né? Começou lá nos Vedas, como o hinduísmo vem daí, foi se trazendo essas questões da reencarnação, né? Por essa época. O hinduísmo, com o tempo, né, ele foi se alterando, foi se dividindo, né? Enfim, a gente tem alguns deuses aí que eles colocam como que não se podia louvar, glorificar, conversar com o tal do Deus Supremo, que é o Deus lá do hinduísmo. Então eles criaram o que eles chamam dos avatares, alguns deuses com os quais a gente conversava, né? Com os quais a gente podia interagir. E aí foi criada a trindade, né? Dos Brahmas, dos Shivas, dos Vishnus e por aí vai, né? Então tem uma mistura aí bem grande entre todas essas denominações aí. Mas o que a gente vai estudar nessa lição é justamente a questão da reencarnação, tá bom, Mona? Da reencarnação na visão do hinduísmo. E a gente vai ver que existiam alguns equívocos, né? Que não foi exatamente assim que o espiritismo vem dizendo aí, falando a respeito da encarnação. Para eles é tido como castigo, né? Em algumas definições, não era uma lei, mas era um castigo. Eles viam como castigo. Só reencarnava aquele que tinha que sofrer ou passar por alguma punição, né? Como se você só vai reencarnar se você cometer um erro. E aí era tido como uma maldição. Claro que a gente aprende no espiritismo que é necessária a reencarnação para aprendizado. E você não precisa evoluir errando. A gente erra, a gente está errando e a gente fica estagnado, aí vem um sofrimento maior, mas o caminho evolutivo pode seguir reto, né? A reencarnação é para aprendizado, não necessariamente sofrimento, né? O sofrimento é uma consequência das nossas escolhas, né? E para eles, a reencarnação era vista por muitos deles como um sofrimento, uma maldição, né? Tipo assim, se você fizer, igual a gente faz com o filho, né? Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Então, se você fizer isso, você vai reencarnar, né? Como se fosse uma maldição. E não é assim que o espiritismo traz pra gente, né? Então vamos ler aqui essa nota que foi passada aqui para a sociedade, o que vem dizendo a respeito. Boa noite, Lange, Irmão Sol. Diz assim: geralmente se pensa que os hindus só admitem a reencarnação como expiação, que a gente acabou de falar, né? Segundo eles, a reencarnação só se daria em corpos animais. No entanto, as linhas que se seguem, extraídas da viagem da senhora Ida Pfeiffer, parecem provar que, a tal respeito, os indianos têm ideias mais sadias. Diz a senhora Pfeiffer: em geral, as meninas ficam noivas com 1 ano de idade. Se o noivo vem a morrer, ela é considerada viúva, ficando impedida de casar-se. A viuvez é reputada como uma grande infelicidade. Pensam eles que isso se deve à posição das mulheres cuja conduta não foi irrepreensível numa vida anterior. É interessante isso, né? Obviamente não é isso que ele está atribuindo como uma ideia sadia, né? Porque o fato dela ter ficado viúva e não... Coitados, né? Será que ela está falando do outro sentido, né? Ainda bem porque não casaram? Não é nada disso, claro que não é nada disso. E a gente também não pode colocar como sendo o único motivo, né?
Eu fiquei viúvo e é porque eu tinha que ficar, porque eu tinha que passar por isso. Estava na programação, não é exatamente assim, né? Tudo é levado em consideração. Mas aqui para eles, ela percebeu, ela viu lá isso, que a viuvez é tido lá como uma grande infelicidade e que eles acham que isso se deve a alguma conduta da mulher em alguma vida anterior. E continua ele. Malgrado a importância que não se pode recusar a estas últimas palavras, forçoso é reconhecer que entre a metempsicose dos hindus e a doutrina admitida pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas há uma diferença capital. Citemos aqui o que diz Zimmermann sobre a religião hindu no Diário de Viagem. Quer dizer, os hindus têm essa teoria, né? Que como punição a gente pode reencarnar aí em animais, né? E a gente aprende no espiritismo que isso não acontece, né? A gente não retrograda. Uma vez que a gente saiu da fase animal e entrou na hominal, a gente não vai voltar, tá? E diz ele aqui: o fundo dessa religião é a crença num ser primeiro e supremo, né, em relação ao hinduísmo. O fundo dessa religião é a crença num ser primeiro e supremo, na imortalidade da alma e na recompensa à virtude. O verdadeiro e único Deus se chama Brahma, o que não deve ser confundido com Brahma, que é o Brahma, né, que a gente chama, criado por ele. Então, existe o Deus, lá como a gente falou lá no início, e aí os que vieram, os semideuses, né, como ele coloca, que foi desmembrando aí o Brahma, o Vishnu e o Shiva, né, é conhecido como a trindade dos hindus. É a verdadeira luz, que é a mesma, eterna, bem-aventurada em todos os tempos e lugares. Da essência imortal desse Deus aí, isto é, a natureza, e uma legião de 1.180 milhões de espíritos. Interessante, né, esses números. Entre esses espíritos, há 3 semideuses ou gênios superiores, que é para quem essas pessoas que são dessa religião oram, né? Que é o Brahma, Vishnu e Shiva, que é a trindade dos hindus, exatamente. Durante muito tempo, a concórdia e a felicidade reinaram entre os espíritos. Mais tarde, porém, eclodiu uma revolta entre eles e vários se recusaram a obedecer. Teoria deles, né? Os rebeldes foram precipitados do alto dos céus no abismo das trevas. Deu-se então a metempsicose. Cada planta, cada ser foi animado por um anjo decaído. Esta crença explica a bondade dos hindus para com os animais. Consideram-nos como seus semelhantes e não querem matar nenhum, né? Por isso que também tem aquela teoria da vaca, né? Não come a carne de vaca, enfim. É interessante, né? Porque tem pontos que o espiritismo traz para a gente. Ao mesmo tempo, eles têm algumas explicações que não são racionais, né, do ponto de vista do espiritismo, a questão de você retrogradar. Quando a gente estuda aí como é que é o trabalho do aprimoramento do espírito, o princípio inteligente como ele é criado, né, e que vai progredindo, vai adquirindo conhecimentos e vai passando, como o próprio Leon Denis diz, né, de um estágio para outro, a gente percebe que não tem como voltar, né? A gente leu lá no livro de Emmanuel, que agora me fugiu o nome. Não vi não. Eu vou ver aqui. Que a gente viu lá o nome, que eu não sei o nome. Juliana, já responda aí, que eu não tinha visto a sua pergunta. Me passaram aqui. Alguém deve lembrar que ele fala lá que a gente reencarnou, que a gente veio de capela e tal, né? Espíritos degredados e tal.
Lá é falado que para a gente passar do espírito que anima um corpo de um animal para espírito mesmo, propriamente dito, né? Princípio inteligente para espírito, existe um período fora da Terra em que a gente vai fazendo isso, se aprimorando até encontrar uma estrutura adequada para que a gente, espírito, já consiga reencarnar. Então não tem como voltar, né? Não tem como voltar. É irracional isso, né? E aí essa punição que eles colocam, você vai voltar como planta, como punição, né? E ao mesmo tempo trata bem esses seres da criação, porque ali acredita ser um irmão do passado, um filho do passado, né? É claro que o Espiritismo também vê essa questão dos seus semelhantes, porque é vida, a gente estagiou por todos esses reinos, né? A gente aprendeu em cada um deles alguma coisa. Então, obviamente que a gente deve a todos os reinos o respeito, né? E a dedicação, enfim. Mas a gente não pode colocar ali uma individualidade, né? Dizer que ali eu vou olhar aqui, agora para minha Violeta aqui e vou falar que a Violeta pode ser a Mana na encarnação seguinte. Não é bem por aí, né? A Juliana pergunta dessa ideia hindu que saiu a trindade dos católicos. Não sei te responder, Juliana. Não sei te responder essa questão da trindade. Se alguém souber e quiser falar aqui, se o Flávio souber, enfim, alguém souber, pode pegar o microfone e explicar. Eu não sei te dizer. O que a gente aprende é até um pouquinho fácil assim, de pegar uma conclusão disso. É que como a questão da reencarnação, da imortalidade da alma, de se cultuar os espíritos, né? Que a gente vê que isso vem desde a época do hinduísmo, vem desde a época dos Vedas, né? Que eles acreditavam e falavam com os espíritos. A gente pode ver que provavelmente o catolicismo, que pegou o cristianismo aí e fez o que quis com o cristianismo, colocou nele as suas vontades, né? Para o homem foi lá e foi modificando a seu bel prazer, de acordo com o interesse pessoal. Ele provavelmente pode ter pego isso, né? Da questão do Espírito, do Filho, né, Jesus e do Pai. Mas essa trindade hindu aí coloca a caminho da luz, Elas, isso aí, a caminho da luz. Essa trindade do hindu é uma divisão que o Leon Denis até faz lá no Depois da Morte. Quem quiser ler, ele coloca uma divisão, o que significaria cada pezinho aí dessa trindade, né? Ele coloca que os brahmanes eram para estabelecer uma ordem, organizar uma sociedade, que os shivas ficavam mais na questão da parte moral, né, da parte religiosa. Ele vai desmembrando. Está lá no início do livro, Depois da Morte, de Leon Denis. Ele vem falando do hinduísmo, da Índia, da religião lá na Índia. Vou ver se eu acho aqui. E coloca que o próprio brahmanismo, né, também é dividido em duas partes, né, o culto vulgar, o ensino vulgar, que aí foi preenchido de algumas ficções. Ele até coloca que foi nessa parte, nesse pezinho, que se criou a metempsicose, ou o renascimento das almas culpadas nos corpos dos animais, inseto, plano, enfim. Aterrorizante destino que para apavorar os fracos, coloca Leon Denis. Sistema hábil que imitou, que o próprio, aí aqui sim, né? Aqui ele fala até do catolicismo, que o catolicismo imitou quando criou a questão lá do Satanás, né? Os mitos de Satã, do inferno, das penas eternas, né? Que o catolicismo imita nessa parte. Embora a mana seja uma flor, é isso aí. Tá? Então, assim, eu não sei te dizer se a Trindade Católica foi inspirado nisso, exatamente, né? Mas, assim, a Trindade em si vem desses conceitos antigos, né? Porque para eles, o Espírito Santo, ele só mudou o conceito. Mas Jesus ali trazia Espírito Santo como sendo os espíritos, né? A alma dos que já estiveram na Terra ou em outro planeta. O catolicismo já vê Espírito Santo como uma outra coisa, né? De muitos, exatamente, Juliana.
De muitos conceitos pagãos e de outras religiões, exatamente. Porque, na verdade, é uma sequência, né? A gente tem conhecimento aí dos Vedas, como sendo a primeira religião falando aí de doutrina, falando aí de reencarnação. A gente sabe que o hinduísmo veio dos Vedas, nasceu ali, mas que também foi desmembrado, né? A gente tem várias frentes aí dentro do hinduísmo. É considerada hoje a terceira religião em número, né? Enfim, e aí nisso que vão surgindo as religiões, né? A gente vai pegando o que tem de interesse em cada um e vai colocando, né? Os santos, né? Você fala aí dos conceitos dos deuses, né? Na época dos romanos, e os santos que a gente vê hoje em dia na Igreja Católica, né? Então é claro que, até porque somos todos nós os mesmos, né? A gente só está reencarnando. A gente podia estar lá também com esses conceitos, a gente reencarna, ainda tem os atavismos e a gente ainda vem trazendo questões do passado, né? Mas saber se quando foi criada essa trindade foi exatamente baseado nisso, eu creio que não, assim, eu acho mais é pelo que você está falando aí, né? A gente vai tirando de todos os conceitos que a gente tem tido aí em todas as épocas de entendimento aí de religião, tá? Então, continuando aqui. Somos induzidos a crer que não foi senão a ação do tempo que levou tudo quanto existe de bizarro nessa religião, mal compreendido e falseado na boca do povo, a descer à posição de insane charlatanice. Basta indicar os atributos de algumas de suas principais divindades para explicar o estado atual de sua religião. O que eu entendo disso, né? Que, como toda religião, como o próprio cristianismo, né? O cristianismo está lá puro, o evangelho de Jesus ali puro, mas aí o homem pega o cristianismo, funda o catolicismo e coloca os seus dogmas. Então, mesma coisa parece ter aqui em relação aos hindus. Até por isso, né? Tem toda essa... foi se desmembrando, né? Em várias outras, nos pezinhos aí. Por conta disso também, né? Então foi o tempo que ele coloca aqui que levou essas coisas bizarras para essa religião, né? E ele dá até o exemplo como sendo um atributo de algumas das principais divindades para explicar o estado atual dessa religião. Eles admitem 333 milhões de divindades inferiores. Olha só. São as deusas dos elementos, dos fenômenos da natureza, das artes, das doenças. Além disso, há os bons e os maus gênios. O número dos bons ultrapassa o dos maus em 3 milhões. Né? Então, assim, é meio complicado você colocar essas questões assim tão pontuais. Né? O que é extremamente notável, né? Continua Zimmermann, é que não se encontra entre os hindus uma única imagem do Ser Supremo. Parece-lhes demasiado grande. Dizem que toda a terra é o seu templo e o adoram sob todas as formas. Né? E aí Leon Denis até fala lá no Depois da Morte sobre isso. Ele coloca que justamente por não ser possível essa adoração direta a esse Deus, esse Ser Supremo deles, foram criados esses semideuses que era para quem eles se dirigiam, né? É como se a gente precisasse de, no meio do caminho, pegar alguém. E, infelizmente, no Espiritismo a gente faz isso também. Se a gente parar para pensar, a gente faz isso. Né? Muitos de nós não oram diretamente para Deus, né? Não ora para Jesus. A gente ora para o Dr. Bezerra de Menezes, para o Dr. Herman lá do Leon Denis, né? A gente vai assim no meio do caminho. Isso é errado? Depende do ponto de vista, depende do que a gente tem de conceito de Deus, né? Porque a gente sabe que Deus age através desses espíritos que já estão mais evoluídos, né? Então, cada um é que vai se analisar, né? Se eu estou tão ligada ao Dr. Herman e só fico pedindo para ele, e aí eu tenho que rever a minha conduta. Como Deus, como Pai amoroso e bom, e que vê todas as minhas dificuldades e que se utiliza desses espíritos para me ajudar, né?
Então, a gente também tem que refletir nisso. O que eu faço com o conhecimento que eu tenho do Espiritismo? Né? Se eu não estou... Porque é muito fácil eu ficar condenando esses que estão cultivando os deuses, né? O Deus da água, o Deus disso. Se eu preciso de água, eu oro para o Deus da água. Se eu preciso daquilo, eu oro para o Deus daquilo. Né? Então, tem que avaliar isso. A crítica que muitas vezes fazemos aos irmãos católicos, que rezam para os santos, São Jorge, isso, aquilo... Né? Então, será que eu também não estou fazendo a mesma coisa? É errado? Não é questão de ser certo ou errado, né? É questão de qual o entendimento que eu tenho da vida, o porquê de estar aqui, o porquê de estar passando por situações, né? Por quem eu fui criado, quem está no comando e por aí vai, tá? Continua aqui. Assim, conforme os hindus, as almas tinham sido criadas felizes e perfeitas e sua decadência resultou de uma rebelião. Também não é isso que a gente estuda no Espiritismo. Tá? Não é isso. A gente é criado simples e ignorante, ou seja, sem o conhecimento. E conforme a gente vai reencarnando, que não necessariamente seja sofrimento, punição, eu vou aprendendo. Eu vou adquirindo conhecimento e eu vou me aprimorando, né? Tanto em termos de complexidade, né? Eu estou simples, eu vou ficar complexo porque a minha estrutura física do perispírito, do espírito, vai se aprimorando para que eu possa me manifestar de acordo com a evolução do planeta, né? E em termos de conhecimento, seja intelectual e seja moral. Então, a gente vê que também é uma outra questão que apesar da reencarnação vir dessas religiões antigas, do hinduísmo, a gente não tem esse mesmo conceito. A visão de reencarnação do espiritismo é outra, né? Então, a gente foi criado e a gente só é punido naquilo que a gente está errando. Então, isso aqui não acontece. A gente não foi criado perfeito e a gente se revoltou, né? Somos espíritos rebeldes, mas por escolha nossa. E aí a gente tem que continuar reencarnando e muitas vezes vem o sofrimento por conta disso, né? Tem uma frase aí, né, que muita gente fala, né? A dor é necessária, o sofrimento é opcional, né? Eu tenho que ver, a gente vê que nem todas as pessoas que passam pela mesma dor têm a mesma resposta, né? Eu como médico eu vejo muito isso no hospital. Eu vejo até essa semana, né? Semana que passou, duas infartadas, uma extremamente deprimida, reclamando o tempo todo, a face de sofrimento, em condições ótimas, clinicamente ótimas, né? Tudo normal, internada só para observação. Entrava, por que você está com essa testa franzida? Desfaz essa imagem de sofrimento, sorria. A outra, muito mais complicada, com falta de ar, né? Andando pela enfermaria, não queria ficar no oxigênio, porque queria ficar batendo papo, rindo, achando tudo uma maravilha. E a mesma doença, né? Pois é. Pois é, Flávia, exatamente. Então, não é necessário o sofrimento. Eu posso passar pelaquela dor para aprendizado, porque eu tenho que conhecer aquilo. Mas se eu vou sofrer ou não, a escolha é minha, né? E continua aqui. Conforme... e aí ele coloca, né? Sua encarnação no corpo de animais seria uma punição. Conforme a doutrina espírita, as almas foram e ainda são, como a gente falou, né, criadas simples e ignorantes. É pelas encarnações sucessivas que chegam, graças a seus esforços e à misericórdia divina, até a perfeição que lhes proporcionará a felicidade eterna. Então, reencarnação para espírita não é sinônimo de sofrimento, de punição, como é visto pelos hindus. Devendo progredir, a alma pode permanecer
estacionária durante um período mais ou menos longo, mas não retrograda. Eu não desaprendo, né? Se eu tive uma conquista moral, eu não vou perder mais. Então, eu posso estacionar. Se eu resolvi parar aqui e não evoluir mais, eu vou ficar estacionado, eu não vou regredir. Né? Então, isso não tem como acontecer isso. O que adquiriu em conhecimento, né, o espírito, e em moralidade não se perde. Se ele não avança, ele também não recua. Eis porque não pode voltar a animar os seres inferiores da humanidade. Tá? Por isso que nessa questão de reencarnação aí, em animais e vegetais não tem sentido. Desse modo, a mente em psicose dos hindus está fundada sobre o princípio da degradação das almas. A reencarnação, segundo os espíritos, está fundada no princípio da progressão contínua. Então, numa religião é a degradação, na outra é progressão contínua. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Segundo os hindus, a alma começou pela perfeição para chegar à abjeção. A perfeição é o começo e a abjeção o resultado. Conforme os espíritos, é o contrário. A ignorância é o começo, né? O não saber é o começo. A perfeição é o objetivo e o resultado. Isso é muito claro no espiritismo, né? Isso não tem que ter dúvida. Por mais que você esteja iniciando o espiritismo, é falado isso para você. Você é criado simples e ignorante e o teu objetivo é a perfeição. Ponto. Seria supérfluo, continua ele, procurar demonstrar qual dessas duas doutrinas é mais racional e dá uma ideia mais elevada de justiça e de bondade de Deus. É, pois, por completa ignorância de seus princípios que algumas pessoas a confundem, né? Ou seja, não conhecer os princípios do espiritismo faz com que a gente tenha essas confusões, né? De karma, eu estou aqui para sofrer, e a gente ainda vê muito isso na doutrina espírita. Todos vocês acho que já ouviram alguém falar: ah, porque meu filho nasceu com síndrome de Down, ah, porque ele foi isso, né? Já é categórico ali, né? Não, porque você não consegue engravidar, é porque você abortou muito nas encarnações passadas, né? Ainda tem esses conceitos, tá sofrendo para pagar o erro que cometeu, né? Todo mundo aqui já ouviu isso, todo mundo. Pois é, né, Sandra? Mas isso é o que é? O que ele está falando ali, é ignorar o espiritismo, os conceitos do espiritismo, né? A pessoa não estuda e passa adiante conceitos que não existem, que não são verídicos, né? Tudo é aprendizado, tudo é necessidade de cada um, né? E o erro não pode ser colocado como uma questão condenável. Eu errei, mas se Deus não está dando uma nova oportunidade para a gente, por que a gente não vai dar uma oportunidade para aquele que chega à casa espírita ou chega para a gente pedindo ajuda, né? Até coloquei recentemente, conversando com o pessoal aí do grupo, a questão do aborto, né? Eu já vi gente chegar na casa espírita dizendo que ia abortar porque estava desesperado, que o namorado tinha deixado, enfim. E aí a pessoa, não faz isso que você vai virar uma assassina. Gente, que falta de caridade, né? A gente não pode fazer isso. A gente tem que acolher, né, a pessoa. Aí a gente já quer passar o conceito do espiritismo. Olha só, no espiritismo, abortar é matar, porque aí tem uma... Não, gente, a pessoa está em sofrimento. A pessoa tem que ser acolhida. Vamos ajudar aquela pessoa, por que ela está passando por aquilo, qual é a dificuldade dela, é com os pais, o que ela está precisando. E depois que a gente faz esse acolhimento todo, que é a parte mais difícil, aí com o tempo a gente vai conceituando, né? O que o Espiritismo está falando, o que a gente aprende, o que é aquilo ali, é um bebezinho, é um corpo? Não, tem um espírito também, já é um ser, e a gente vai devagarzinho. Senão a gente mais expulsa do que atrai, né? Do que acolhe, a gente não esclarece. Que é a finalidade do espiritismo, né? É o esclarecimento. E de todos nós.
Aliás, o próximo encontro espírita do Centro Espírita Leon Denis, que vai acontecer domingo que vem, vai ser transmitido aqui nessa sala, fala exatamente sobre isso. Né? Qual é o nosso papel na divulgação do espiritismo? Aí a pessoa lê e pensa assim, mas eu não faço palestra, eu não dou aula, eu não faço estudo. Não, é nosso papel como espírita. Qual é o meu papel como espírita? É isso aí, mana. A vida e a obra de Eurípides Barçanufo. Qual é o nosso papel como espírita na divulgação? Porque como é que eu estou divulgando? Se eu sou espírita, as pessoas estão me observando. Né? Então, qual é a minha postura? Eu acho que eu falei aqui, né? Não sei, não me lembro. Eu ando com um adesivo no meu carro, atrás, escrita, né? A foto do Allan Kardec, escrito, fora da caridade, não. Aquela frase do livro lá do Pentateuco, né? Da questão da reencarnação, é a lei do progresso. Então, aquilo me policia, né? Porque muitas vezes eu falo assim, caramba, se eu fizer alguma coisa errada aqui, a pessoa tem um adesivo de Allan Kardec, fala que tem que reencarnar, que é a única meio de se tornar perfeito, e fica fazendo isso, quer dizer, serve como um estímulo para que eu me eduque. Né? Não é 100%, né? Porque a gente ainda erra pra caramba. Mas qual é o meu papel como espírita na divulgação? Porque, infelizmente, as pessoas ainda julgam uma doutrina pelos seus profitentes, né? Mas, infelizmente, é assim ainda, né? A gente ainda tem uma certa preguiça de mudar e ver o que é o espiritismo e avaliar, ver qual é o conceito, né? E evitar que o homem coloque os estragos que tem colocado em todas as épocas, em todas as religiões que a gente tem conhecimento aí. E até mesmo no espiritismo, né? Quem está mais aí participante do movimento sabe que a gente está tendo uma opção de invasões aí de opiniões próprias, né? De criações, enfim. E a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que estudar o Pentateuco, a base, estudar Kardec, é essencial para a gente não cometer esses equívocos aí, tá? Então, resumindo, esse texto é pequenininho mesmo, mas é claramente para falar da questão da reencarnação, porque muitas vezes a gente passa adiante isso, né? De onde surgiu a reencarnação? Não foi criada pelo Espiritismo, né? A reencarnação é uma lei de Deus. Ela existe desde todos os tempos que a gente tem conhecimento. E o que mais longe a gente foi pela história é, lá em Vedas, né? E daí a gente sabe que de Vedas veio o hinduísmo, né? E que no hinduísmo houve essa porção de divisões aí, de criações, de adendos feitos pelo homem, por uma questão de interesse pessoal, e até mesmo por estágio evolutivo, né? Naquela época era necessário para ele uma opção de coisa, né? Ficar cultuando imagens, enfim. Então, apesar de se ter essa questão de vir de religiões antigas, o conceito que a gente tem de reencarnação não é punição, né? É de progresso, e a gente só chega à perfeição através de reencarnações, de encarnações sucessivas, né? E que a gente não retrograda, o espírito não retrograda, não vai reencarnar em animais como eles ainda pensam, em vegetais, enfim. E a gente, uma vez espírito, saindo já dos estágios que a gente passou pelos reinos, a gente vai continuar reencarnando somente em corpos hominários, né? Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Quem quiser saber mais sobre o hinduísmo, pode ir lá ler o livro do Leon Denis, Depois da Morte, o capítulo 2, que fala sobre a Índia. Tá? Ele começa a questionar, o primeiro capítulo fala da doutrina secreta, que é justamente aquela que poucos tinham conhecimento, né? Que já se tratava desses, entre aspas, mistérios, né? De espíritos, reencarnação, e que aí, quando ele começa a falar da Índia, ele vem falar que justamente vem o hinduísmo, os Vedas, enfim, o hinduísmo vem dessas doutrinas ditas secretas, tá?
Tá bom, Flávio. Um grande beijo. Até a próxima. E aí ele coloca aqui que os primeiros livros nos quais encontra-se exposta essa doutrina secreta, né, são os Vedas. É nos Vedas, cuja idade não pôde ser estabelecida, que se formou a religião primitiva da Índia, né, que é o hinduísmo. Tá? Vamos ver o que a gente pode falar mais aqui, que a gente ainda tem um tempinho. Mas como conhecimento, né, da questão do hinduísmo. Ele coloca aqui que os Vedas afirmavam a imortalidade da alma e a encarnação. Ele cita várias passagens aqui dos Vedas falando sobre isso, a gente já falou, né? O mais que a gente pode falar aqui? Aí coloca que foram criadas essas outras entidades, aí como a gente já falou, como divindades secundárias, que eram os auxiliares inferiores do ser divino, né, as forças da natureza, e vai dando nome a eles, né, como Krishna e por aí vai. Parece que Krishna, segundo Leon Denis, foi uma das perninhas que mais tentou voltar às doutrinas védicas, né, porque eles foram desvirtuando, aí, né, modificando todo o hinduísmo, e aí um grupo queria retornar, né, às doutrinas védicas, né, na questão da alma imortal, renascimento sucessivo, enfim, pegar a parte mais moral, né, e aí criaram aí o Krishna. E aí, sob nomes diversos, essa doutrina foi se expandindo, né, pelo mundo. Aí também tem a questão do budismo, né? E por aí vai. Acho que é só, gente. Bom, acho que de hinduísmo é o que a gente tem para falar, tá? Não vou entrar muito em detalhes, porque é mais a questão mesmo de conhecimento, né? Não está no espiritismo isso, né? São particularidades do hinduísmo, né? Eu não vou. Mas quem tiver interesse é só ler lá o capítulo 2 do livro Depois da Morte, que ele vem desmembrando, né? Cada um dessa pezinho aí da Trindade, quem é quem, qual a função de cada um, né? O porquê que foi modificando, porquê que um quis ir para um caminho, outro foi para o outro, e por aí vai. O importante é a gente fixar o motivo da reencarnação para a gente não passar conceito errado adiante, né? A reencarnação não é sofrimento, isso que é o primordial dessa lição. O que Kardec quis passar para a gente foi isso. Reencarnação é uma lei de Deus, todos vamos reencarnar querendo ou não, e que não é sinônimo de punição. E que a gente também não retrograda. Isso que é importante, tá bom? Acho que era isso que eu tinha para passar. Ninguém quer perguntar nada, né? Ninguém botou nada na área de texto. Então, acho que a gente pode encerrar. Um grande beijo a todos. Obrigada aí pela presença novamente e até uma próxima oportunidade, tá? Estou passando para você, Lange. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Dinha, parabéns. Estudo muito bom, muito instigante, né? Interessante, realmente provoca em nós assim aquela vontade a mais, né, de continuar pesquisando, continuar estudando, muito bom, muito participativo. Assim, quer dizer, a gente vai pensando aqui, né, e vai realmente junto com você nesse movimento, né, dessas ideias, né, da reencarnação, que sempre foi assim, tão antiga, né, mas que a gente vai confrontando algumas coisas e, né, não tem muito assim que não se coaduna com os pontos assim da doutrina espírita, né, principalmente com relação, né, à questão desse sofrimento imposto, né, e também da questão de regredir, né. Nós sabemos que isso não acontece, graças a Deus, estamos sempre crescendo, progredindo, né, para frente, para o alto, como sempre dizem. E cada encarnação a gente está um pouquinho melhor, né, no mínimo. Então vamos agradecer a Deus a oportunidade, né, desse estudo, desse espaço que nós temos e poder realmente estar de volta aqui
eu consegui pegar um outro computador correndo, que eu estava com medo de não dar para... Estava dando um probleminha no outro, congelando toda hora. Mas graças a Deus, estamos aqui, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos espíritos superiores que nos orientam, nos iluminam e nos possibilita, através desses estudos, né, dessa facilitação aí dos nossos instrutores, podermos, Senhor, compreender um pouco melhor as tuas leis e que esses ensinamentos, esses conhecimentos que estamos assim acumulando, mas que sejam para nós instrumentos de progresso, de aperfeiçoamento, né, de melhoria, porque tudo isso representa material rico para que nós possamos nos melhorar. Então, Senhor, que a tua paz envolva cada um de nós, a cada um que está aqui na sala, a todos que participaram do estudo, aqueles que não puderam vir, e que tu possa, Senhor, ficar conosco também, continuando nos outros estudos e procurando com atenção entender o porquê, Senhor, de certos esclarecimentos que às vezes ainda não conseguimos assimilar, mas se tivermos força de vontade, esforço, perseverança, e nós, através da pesquisa, do estudo, nós certamente iremos nos serenar melhor, entender como tudo acontece, né, para que possamos ficarmos harmonizados conosco mesmo. Que a tua paz seja com todos. Agradecemos a todos que participaram, Adinho, Mana, Marcele, Paul, Márcia, o Céu, Mana, Dinanil, Afonso, Sandra, Saviano, Osane, Maura, Amplia, né? Leonor e o Índio, que cada um possa receber as tuas bênçãos de amor e paz. Graças a Deus.